Estamos de volta na área, seu segundo programa da Hora do Chá. E hoje eu trouxe aqui uma colega redutora de danos, Sétila Itas, que vai trazer contribuições pra gente. Você quer saber o que é que vai acontecer no programa de hoje? Então dê uma olhada no quadro, se liga aí. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá. Ao contrário do que é dito, o uso do crack pode ser controlado e abandonado se dermos mais valor ao ser humano que passa por essa situação. As ditas cracolândias estão onde há décadas pessoas vivem nas ruas, em meio à fumaça, usinas e indiferença. As equipes de saúde, assistência social e direitos humanos alertam para esse problema há muito tempo. Os centros de atenção psicossocial especializados no atendimento a usuários de álcool e outras drogas já acumulam 10 anos de experiência. É um trabalho multidisciplinar, lento e persistente que dá resultados, apesar do preconceito e da falta crônica de recursos do Sistema Único de Saúde. Junto com as equipes de redução de danos, as casas de acolhimento temporário e as equipes dos consultórios de rua, os CAPs AD ajudam muita gente a recuperar a autoestima, recriar laços sociais e encontrar saídas dignas para continuar a vida. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá. 4h20 e o seu programa da Hora do Chá traz hoje um tema fundamental para a luta que a gente faz através desse programa junto com a TV GAP, que é o tema da redução de danos. Eu trouxe hoje a colega e companheira Sétila para ela falar um pouco da sua experiência enquanto redutora e esses outros projetos que ela já está alimentando, que ela vai falar para a gente hoje. Então, Sétila, queria logo começar falando sobre um tema que a gente vai voltar a falar sempre aqui no nosso programa, que é como a política proibicionista no Brasil afeta a área que você atua. Então, Dudu, quando se fala em política proibicionista, a primeira coisa que eu me lembro é do genocídio da população negra e da falta de assistência à saúde dos usuários de drogas. Então, assim, atualmente a gente vê com frequência na TV mortes de várias, da juventude negra mesmo, que mora em bairros populares. E além disso, o que me preocupa também é o seguinte fato: muitas vezes os usuários fazem uso de drogas ilícitas sem saber qual é a origem dessas substâncias e saber de fato o que contém na droga que ele consome, né? Então, assim, por exemplo, quem faz uso de cocaína, muitas vezes, há um tempo atrás, eu vi uma entrevista que tinha uma análise laboratorial de uma cocaína, de uma quantidade que tinha sido apreendida. E assim, o resultado dessa análise tinha que a maior parte, em torno de 70% da cocaína apreendida era pó de mármore, Tilenol e outras substâncias. Muito mais mal ao usuário do que a própria cocaína. E que o usuário não tem acesso a esse tipo de informação, como um usuário de drogas farmacológicas, por exemplo. Então, assim, inicialmente eu penso que é preciso que haja regulamentação das drogas para que os usuários tenham sua saúde mais zelada, né? E assim, a gente já sofre com problemas em relação ao atendimento dos usuários através do Sistema Único de Saúde, né? Assim, através da Aliança de Redução de Danos, instituição na qual eu sou redutora e já atuei em campo nas ruas do Centro Histórico, eu percebi que os usuários, eles não são bem atendidos em unidades de saúde, né? Muitas vezes, assim, quando nós encaminhamos o usuário a um centro de saúde,
à unidade e muitas vezes acompanhamos eles até as unidades para que eles sejam atendidos, porque se forem sem uma documentação, sem identidade, não são atendidos. Já aconteceu de ter vários técnicos em volta durante um atendimento só para assistir aquele usuário no serviço, fazendo uso de um serviço que lhe é de direito. A juventude que está em situação de vulnerabilidade, sabe, Dudu? E que moram em bairros populares, que não têm acesso à saúde, à educação, que muitas vezes fazem uso de álcool e outras drogas e que a família, por falta de informação, não sabe lidar com esse tipo de situação, né? Então, assim, que não compreende qual é a relação que o usuário tem com a droga. E, assim, além disso, o que eu percebo é o seguinte, que as ações policiais, elas giram em torno de uma responsabilidade que o Estado atribui à força policial, né? Que na verdade a questão do uso não é para ser tratado como uma questão de segurança pública, e sim de saúde pública. E percebemos também que há várias pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, estão enchendo o sistema prisional e sofrendo muito. O usuário de crack, por exemplo, sofre em uma unidade prisional por causa do código de ética da própria instituição, né? Dos próprios internos, perdão. Então, fora o despreparo da própria sociedade em lidar com essa questão de forma tranquila e de forma mais coerente e racional, ainda existe, ao seu ver, um despreparo das instituições devido ao próprio proibicionismo. Eu quero dizer assim, já que é proibido, as escolas não discutem, o sistema de saúde não está preparado para receber, as pessoas não têm informações qualificadas no meio de comunicação em relação a isso. Isso. As campanhas midiáticas, na verdade, reforçam o que já tomou conta, vamos dizer, tomou conta, entre aspas, do imaginário popular, que na verdade a droga é cadeia ou caixão, que os usuários, eles incomodam nas ruas, os que estão em situação de rua em específico, que devem ser afastados do âmbito mesmo social, né, que devem preencher os cárceres. E aí a gente para observar também os problemas que podem causar aos usuários e aos familiares desses usuários se, por exemplo, eles forem encaminhados para comunidades terapêuticas, que não têm nenhum preparo técnico, né, que também atua sob a lógica da repressão, evangelização. E será que o uso de drogas deve ser tratado dessa forma? Será que uma religião vai preencher a lacuna que os usuários têm? Que não é só uma lacuna, às vezes até tem alguma lacuna de âmbito subjetivo, mas muitas das vezes são as questões materiais da relação da pessoa com a vida, com a família, com a sociedade, sociais, psicossociais, né? Então, assim, o uso perpassa o que as pessoas, o que está ao alcance dos nossos olhos. A realidade é essa, que o uso de drogas, ele perpassa o que está ao alcance dos nossos olhos, porque cada pessoa sabe qual é a relação que ela tem com aquela substância, ou até mesmo com substâncias psicoativas que não são consideradas drogas, como um cafezinho, né? Como uma Coca-Cola, como um chocolate, que causa alteração na consciência, até mesmo um chá. Eu tenho a visão de que muitas pessoas observam cenas de uso dentro das grandes cidades, cenas de uso sobretudo de crack, e o que afeta aquelas pessoas, o que choca aquelas pessoas, mais do que o fato daquelas pessoas serem excluídas de um conjunto de direitos, é o fato delas estarem usando crack, como se retirasse a pedra de crack da vida daquela pessoa, estaria resolvido todos os problemas da sua vida. Então as pessoas acham que as pessoas começam a concordar com aqueles mecanismos e políticas que já estão acontecendo no Brasil inteiro, de repressão nas cracolândias, de retirada das pessoas, como se aquilo ali estivesse acabando com o problema. Não é o problema só das pessoas, mas assim, tratar o problema como um problema da cidade e querer esconder aquilo ali. A comunidade terapêutica também tem servido muito para isso, né? Levar esse problema para um outro lugar. Na verdade,
retirar os usuários que moram nas ruas de ambientes turísticos, por exemplo. Né? Mas só que o que acontece? Aqueles usuários, aqueles cidadãos, eles fazem parte do ambiente. Né? Aquelas cicatrizes e a imagem que muitas vezes soa agressiva para a população, porque tem uma pessoa que está suja, porque tem uma pessoa que está cheia de cicatrizes, não é? Porque aquela imagem choca, porque aquela imagem agride a quem está vendo. Na verdade, todas essas cicatrizes e essa imagem, elas correspondem à história da vida de cada pessoa. Né? Então, assim, seria muito cômodo para mim dizer que a solução seria tirar ou forçar algum usuário de crack, por exemplo, a ir para alguma comunidade terapêutica, ou até mesmo iniciar um tratamento psicológico à força. De forma alguma. É preciso, pelo menos, que a gente ouça o que o usuário tem a dizer e quais são suas vontades. Uma vez mesmo, conversando com um usuário na rua, ele me falou assim: Sétila, eu tenho uma revista aqui que é sobre o crack. Então você lê essa revista e depois você traz ela, me devolve e conversa comigo um pouco sobre o que você leu. Eu achei aquilo fantástico, porque assim, ele não está utilizando o crack apenas, ele não está em uma situação deplorável, como muitas pessoas acreditam. Tem muita gente que mora nas ruas e que trabalha, e que é pensionista, que está na rua por opção, que está na rua porque sente que a rua é uma casa ao céu aberto, porque estabelece uma relação com as pessoas que também se encontram na mesma situação. Então, assim, antes de julgar, é preciso que a gente compreenda tudo o que está acontecendo sobre a vida daquelas pessoas e também respeitar o direito de escolha de cada um. Eu observo que os redutores e redutoras de dano, elas cumprem um papel que nenhum outro espaço ou instituição consegue preencher, que é justamente esse do diálogo, né? De estar próximo aos usuários, respeitando a autonomia e tentando buscar orientações a partir da realidade deles mesmo, né? Pois é, na verdade, a redução de danos, ela preza o respeito à liberdade de escolha de cada um, né? E além disso, o que acontece é o seguinte: o usuário que está sendo atendido pelo serviço, por exemplo, pela a Aliança de Redução de Danos e outras entidades também, outras instituições, o usuário que trabalha com redução de danos, é importante lembrar, geralmente o usuário é visto como protagonista do seu próprio tratamento. Protagonista, ele é o sujeito, ele deve ser reconhecido como sujeito. E os redutores de danos apenas o conduzem para que ele possa encontrar o seu próprio caminho, né? Tem muitas pessoas utilizando as estratégias de redução de danos, que na verdade a gente utiliza com cada usuário algumas estratégias. Por exemplo, estimulando o autocuidado. A gente conversa com os usuários para que, caso faça uso do crack, não compartilhe o cachimbo. Não compartilhando o cachimbo, ele pode evitar de contrair hepatite, tuberculose, outras doenças também. Faça uso de camisinha, a importância de fazer o uso da camisinha, para que não contraia o vírus da AIDS e outras DSTs também. Então, Dudu, o trabalho de redução de danos, ele é um trabalho minucioso. A gente não tem como exigir dos usuários e até mesmo de nós mesmos, técnicos, que tenhamos juntos resultados rápidos. Na verdade, os resultados nós obtivemos cotidianamente. A construção de conhecimento coletiva, ela entra como um agente transformador. E tem uma frase muito legal de uma historiadora, Maria da Conceição Freitas, que ela diz assim: o conhecimento, ele empodera, né? E a consciência revoluciona. Fundamental. Gente, e aí eu queria deixar também agora a dica de filme dessa semana, que é o filme de mais um brasileiro, Rodrigo McNiven, que em 2010 lançou o filme Cortina de Fumaça. Dê uma olhada no trailer aí. Percebi algo estranho no meu pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, assim, em questão de 2 meses já era uma coisa saliente. Eu cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele falou: Alexandre, isso é muito grave.
One of the questions we often get asked is, why do humans take drugs? 30 years ago, nobody knew about ecstasy. Now tens of millions of people have used it all around the world. Present classification system has nothing to do with the scientific evidence on the harmfulness of the individual drug. We cultivate cannabis. A maconha tem efeitos medicinais muito claros. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história. I'm a recovering junkie. I've been clean now for 13 years, so marijuana helped me survive. A ideia de que a gente vai proibir os outros de fazer aquilo que nós achamos que é ruim para eles, ela é muito perigosa, porque no limite essa proibição ela vira uma repressão. Semana violento no Rio, as ações de tráfico. Quando se fala na América Latina de drogas, se pensa em violência, pensa em traficantes. A droga em si não tem nada a ver com a violência. Não é crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. Há interesses de setores empresariais, de setores eclesiásticos, há interesses múltiplos. Que é a ala do seguro. Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, que hoje é a visita do comando. Nós estamos numa sociedade que se diz homogênea, mas ela é muito dividida. A novidade da nossa sociedade foi uma tentativa de banir determinadas substâncias do convívio das práticas sociais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? O político normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. Do imediato ele pensa que perde voto. Para essa sociedade se curar desses males, não vai ser necessário mais canhão, mais helicóptero, mais bazuca, vai ser necessário mais informação. A dica do nosso programa de livro dessa semana tá aqui, ó, Cannabis Medicinal, Introdução ao Cultivo Indoor, livro do companheiro Sérgio Vidal. Muitos anos construiu a Marcha da Maconha aqui em Salvador, hoje está lá em Sergipe. Sérgio que foi representante do Conselho Nacional de Política sobre Drogas através da cadeira da UNE e hoje está construindo a luta lá. Grande abraço para Sérgio, com certeza está assistindo o nosso programa. Sétila, você já viu hoje aí vestindo a camisa desse projeto que eu já gostei de cara e pessoalmente não conheço outra experiência de núcleo de redução de danos em movimento sindical, então eu queria que você falasse um pouco de como tem sido essa experiência do núcleo Luiz Gama de redução de danos do Sindilimp. Então, Dudu, é assim, o acolhimento da equipe do sindicato foi muito gratificante para mim enquanto profissional da área de saúde, enquanto militante também. E assim, através das experiências que eu tive como redutora e das idas a campo, percebi que muitas pessoas que trabalham na área de limpeza urbana, em específico, fazem uso de álcool, até mesmo durante os horários de trabalho. E também pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício, mas também trabalham na área de limpeza, reciclagem, por exemplo, e que fazem uso de álcool durante a jornada de trabalho, no dia a dia. Um uso abusivo, que muitas vezes interfere na sua vida pessoal, na relação com os familiares, até mesmo na relação com a empresa que trabalha. Tenho acompanhado o trabalho do sindicato há alguns anos, do Sindilimp, e assim, não só as lutas trabalhistas, na verdade, as lutas por melhores condições de trabalho, por uma remuneração condizente com o trabalho que os garis realizam nas ruas, porque na verdade a redução de danos começa através da limpeza urbana. Nós vivemos muito mais nas ruas do que nas nossas próprias casas e assim, esses trabalhadores eles cuidam da nossa saúde. Importante nisso tudo, Dudu, é perceber que um sindicato, que o Sindilimp, ele se preocupa com a saúde mental dos trabalhadores e com a saúde mental dos trabalhadores que fazem uso de álcool e outras drogas, que muitas vezes sofrem repressão, que sofrem preconceito, que são estigmatizados, os garis em específico, os trabalhadores em limpeza, luta para que a sua profissão seja reconhecida pela sociedade, seja valorizada. De onde veio a ideia de que o nome fosse Luiz Gama? Em uma conversa com o Suíca a gente pensa assim, um nome para um núcleo,
um nome que estimule e que desperte uma referência para as pessoas e que um nome que resgate algo da nossa história, né? Da história da população negra, que em sua maioria hoje em dia sofre e que na verdade o sofrimento em relação à questão do proibicionismo, ao preconceito tem ganhado mais ressonância, né? Ganha mais ressonância. Aí a gente pensou o seguinte: Luiz Gama, um homem negro, militante do movimento negro, um homem, filho de uma mulher admirável, Luísa Marim, militante, atuante na Revolta dos Malês, um homem que superou diversas dificuldades, que mesmo a mãe tendo desaparecido, o pai tendo abandonado, né, vendido ele, na verdade, superou tudo isso. Né? E assim, vendido por causa do pai que era envolvido com o jogo, né, importante ressaltar, e que vendeu seu filho. O Luiz Gama, de fato, ele representa essa busca pela superação, mas a partir da luta, né? A partir luta, exatamente. Protagonismo. Exatamente. Os usuários de álcool e outras drogas, em específico os usuários de drogas ilícitas, eles são protagonistas. Eles são protagonistas sociais e a redução de danos estimula isso. Então, assim, esse trabalho de redução de danos, a princípio, ele tem a proposta de educar não só as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, mas também educar as pessoas que não fazem uso, para que possam nos apoiar, para que possa encaminhar um parente ou um amigo que reconhece que precisa de algum tipo de ajuda. Que é importante isso também, né? Que o próprio usuário reconheça isso. Pois é. Aí o que acontece? Quando a gente geralmente trabalha em campo, atua em campo, nós redutores, nós problematizamos para o usuário algumas questões relacionadas à vida dele, para que ele possa mergulhar em si mesmo e de repente descobrir o que ele quer, quais são as perspectivas que ele tem, né? Quais são os seus direitos, como é que ele pode chegar em um sistema único de saúde e reivindicar enquanto cidadão que ele deve ser atendido. Uma vez mesmo um usuário, eu falei assim, eu encaminhei ele para a unidade de saúde, ele falou assim: Sérgio, eu não tenho documento, mas só que eu sei, na legislação do SUS, diz que eu não preciso de uma documentação para ser atendido. E mesmo estando ciente, tendo conhecimento dos seus direitos, ainda sofre ao se dirigir para uma unidade, por exemplo, por causa da estigmatização, da marginalização, de tudo que nós já estamos acostumados a ver a ver com frequência, né? E que, na verdade, a população que mais sofre com tudo isso, a população negra, a população moradora de comunidades populares, tem se apropriado de um discurso que não lhes pertence. Então aí entra a redução de danos também, com a questão da sensibilização, da mobilização, da educação popular. E me diga aí, quais são as agendas previstas para o núcleo, quais são os projetos que estão em vista e que você está envolvido agora? Então, o núcleo Luiz Gama, ele foi lançado no dia 20 de maio, na Festa dos Trabalhadores em Limpeza. Foi uma festa maravilhosa, linda. E a receptividade foi muito boa também. E agora, quais são os projetos que o núcleo está envolvido agora, que está na agenda aí dos próximos períodos? Então, o lançamento do núcleo, ele foi no dia 20 de maio, na Festa dos Trabalhadores em Limpeza. Inclusive foi uma festa maravilhosa, festa do Gari, e a receptividade foi muito boa. Inclusive você também estava lá. E agora o núcleo vai participar de um evento do Conselho Regional de Psicologia, que se chama Proteção, Exclusão e Sofrimento, que é o primeiro encontro de diálogos em Psicologia e Direitos Humanos, que vai acontecer nos dias 27 e 28, na Escola Politécnica da UFBA, na Federação. Informações no site. E também da Feira de Saúde da CUT, que em agosto as datas a gente ainda não tem, mas em breve vamos divulgar.
Vida longa ao Núcleo Luiz Gama, e eu sei que também tem mais um projeto aí que já não envolve o Núcleo, mas a Aliança de Redução de Danos. Eu queria que você também falasse, e aproveitando já o tema, falasse sobre a importância da redução de danos, jovens, escola e tal. Então, no dia 19 vai ter o lançamento de um projeto maravilhoso, que é um projeto em parceria da Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, que é a extensão permanente da Faculdade de Medicina, do Departamento de Saúde da Família, da UFM, e com a Secretaria de Educação. O lançamento vai ser no dia 19, o nome do projeto é Prevenção do Uso Abusivo em Ambientes Escolares do Estado da Bahia. Isso vai ser no IAD, que é o Instituto Anísio Teixeira, localizado na Paralela. Chegamos então ao final do nosso programa, 4h20, o segundo programa. Espero que vocês tenham curtido. Gostaria de agradecer aqui a Sete pela participação, e se você curtiu, compartilhe também, indique o nosso programa para os seus amigos e suas amigas. Espero que tenham se alimentado também dessas informações. E a partir de hoje já está no ar o blog 420tvgap.wordpress.com, é o blog do nosso programa. Página também no Facebook, então curte lá a página do 4h20. Sétila, por favor, mande um recado para a galera que está na sua hora do chá em casa agora assistindo o nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer também o convite, você, Dudu, e a toda a equipe da TV GAP. Gostaria também de parabenizar algumas instituições que trabalham com saúde mental, como o CETAD, como a Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante. Além disso, também parabenizar o grupo do Quilombo X, que trabalha frequentemente com a campanha Reaja ou Será Morto ou Será Morta, em algumas instituições prisionais, atendendo e educando alguns internos e também lutando contra o genocídio da população negra. Um grande abraço aí para Milton Borges. Um grande abraço para Aline Dias, companheira, eu admiro muito. E é isso. Gostaria de terminar aqui e deixar mais uma frase belíssima de Maria da Conceição Freitas, historiadora, uma pessoa que eu me inspiro muito, que diz assim: lembre sempre que a sabedoria é um trunfo, a palavra é uma arma e o conhecimento é uma busca. E você quer buscar mais conhecimento, utilize dessa nossa ferramenta aqui. Esse foi nosso segundo programa. Compartilhe, indique, acesse o nosso blog e até o próximo programa, aqui sempre na sua hora do chá, na TV GAP. Coração entre nós, irmãos, se um dia pensar que tudo está perdido, ressurja das cinzas trazendo as glórias do Parra, com nossas armas e sempre unidos. Tiros de fé, coletes à prova do mar,